A minha opinião, e inclusive é do meu governo, é de que o desenvolvimento não se faz sem recursos. E, portanto, é uma opinião positiva de apoio àquilo que o banco apresentou na reunião de hoje. As únicas ressalvas que nós colocamos têm a ver com a necessidade que o banco tem que ter para encontrar as melhores formas de proteger os países de economias frágeis. Proteger do ponto de vista de contribuição, mas também proteger do ponto de vista de priorização na alocação de recursos a esses países para poderem se aproximar aos países que estão mais avançados. Bom, o banco já fez muito. Financiou infraestruturas, financiou e engajou-se muito na questão do desenvolvimento da agricultura, financiou vários projetos. Há apenas um aspecto que acho que o banco deveria investir mais, que é capacitar as pessoas. E penso que está fazendo esse investimento. Nós temos alguns projetos em que o banco fez a mudança da abordagem e passou a incluir os camponeses, os produtores, em processos de capacitação, ao mesmo tempo que desenvolvia os projetos de provisão de serviços. Essa combinação desses dois fatores permite dar sustentabilidade aos projetos que temos estado a desenvolver conjuntamente. É, portanto, uma mudança importante e gostaríamos que o banco continuasse nessa linha. O outro aspecto é que, do ponto de vista de focalização, de priorização e focalização, o banco teve sempre uma boa visão. Infraestruturas de irrigação, infraestruturas de escoamento e várias outras ações que desenvolveu. Mas, nisso tudo, e por serem projetos complexos, levava-se muito tempo e acabava tornando o investimento feito um investimento muito dispendioso por causa do tempo. E o banco, percebendo isso, tem estado a desenvolver reformas processuais que vêm facilitar a concepção e a implementação dos projetos. E nós apreciamos essa posição do banco. Bom, cada país tem seus paradigmas. Daquilo que aconteceu na Coreia do Sul, posso dizer que provavelmente, em função do contexto, foi mais fácil educar a população da Coreia do Sul. Provavelmente não era muita gente e imagino que estava relativamente mais avançado do ponto de vista de consciência econômica do que os africanos. Nós em África deparamos com problemas sérios de sobrepopulação, deparamos com problemas sérios de ter que alfabetizar muito mais gente do que provavelmente a Coreia, por ser um país pequeno, teve. Mas o que eu aprendo é que a educação de um povo é fundamental, porque transforma as mentes, faz com que as pessoas percebam quais são os fatores
para a industrialização. A seguir, e também associado à educação, é a questão da poupança. Nós em África não fazemos poupança. Confiamos em recursos dos outros. O resultado é esse, estamos num ciclo vicioso em que não conseguimos sair dele. Portanto, a industrialização é bem-vinda. Temos é que tentar perceber como é que podemos industrializar os nossos países, mas empoderando também os nacionais. Porque, de contrário, estaremos a criar focos de conflito permanente. Eu tenho a expectativa de que, através do banco, consigamos ter alguns recursos para o apoio, ou incrementar o apoio a iniciativas privadas. Agora mesmo que eu falo, por exemplo, nós em Moçambique temos um extenso oceano. Os pescadores industriais e artesanais tiram muito peixe, mas esse peixe, se não é vendido no mercado local fresco, não temos outra hipótese, porque não temos indústria de conservação. Então, temos expectativa de que de lá provenham recursos que possam complementar o esforço que o setor da agricultura e o setor pesqueiro fazem, de forma a maximizar os rendimentos dos produtores. Eu tenho ouvido e concordo de certa maneira que a necessidade mais urgente para a África é infraestruturas. Infraestruturas que possam reforçar a interligação dos nossos países. Mas se me perguntar especificamente sobre o meu país, aquilo que tem estado a criar grandes problemas de estabilidade produtiva e social tem sido os fatores climáticos. Uns anos temos cheias, outros anos temos secas, e quando acontece uma coisa, a população sofre. Acontece outra coisa, a população sofre. Então, para o meu país é muito importante, sem secundarizar as infraestruturas de escoamento da produção, de abastecimento de água. É muito importante vermos como é que estabilizamos os países que, com as mudanças climáticas, estão sofrendo drasticamente. A primeira e a mais importante é alimentar a África. Precisamos de encontrar soluções de como é que alimentamos as pessoas. A segunda, talvez por causa das características do meu país, a questão energética é importantíssima. Mas é verdade que todas essas que referiu aí, essas prioridades são importantíssimas. Sem descurar, não sei se se referiu à educação, como disse desde sempre, a educação de um povo é fator base para o desenvolvimento. Mas se me disser o que é que escolheria, se for uma questão de escolha, escolho alimentar a África e incrementar a produção de energia. Que com a energia a gente
vai conseguir industrializar o país, a gente consegue aumentar a produtividade e tudo mais. A produção de alimentação é dos camponeses, não é? Mas como eu disse, o grande problema dos camponeses é que uns anos produzem bem e depois vendem tudo. Outros anos produzem mal e não têm o que comer. Precisamos de encontrar formas de conservar a produção. E a conservação da produção é instalando a indústria que transforma aquela produção, aquilo que chamam agroprocessamento. Então, a indústria, quem pode instalar é o setor privado. E aí entra o banco. É por isso que hoje eu falava que quando olhamos para as modalidades de financiamento às economias e aquilo que é a transformação da própria economia, nós vemos que há uma mudança muito grande de projetos que outrora eram projetos eminentemente do governo para uma situação em que muitos projetos, até em setores que tradicionalmente eram públicos, estatais, muitos projetos passaram a ser implementados com a colaboração do setor privado. Eu penso que esse é que é o caminho. Não temos outro. Hoje as estradas podem ser tercializadas e daí resulta a sustentabilidade financeira que, com base em projetos governamentais, era muito difícil. As estradas e uma série de infraestruturas, até barragens, podem ser tercializados, podem ser explorados de forma conjunta, Estado e setor privado. Então o banco pode entrar criando canais de financiamento, quer para o Estado, quer mesmo para este setor privado, dando garantias. Se quer saber, um dos problemas que Moçambique teve e que fez com que chegássemos a esta situação é que Moçambique quis implementar projetos de logística a grandes projetos de exploração de gás. E esses projetos, no entendimento do governo, eram projetos que podiam ser implementados de forma privada. E então o governo autorizou que certas entidades fossem buscar financiamento, que era para montar a logística de gás. O resultado, como não havia formas de financiamento do risco, o resultado foi esse. O risco todo acabou ficando com o governo. E hoje estamos na situação em que estamos.